Todos os caminhos levam a Roma. Capítulo 2. Do apostolado ao casamento. Scott. No verão anterior à entrada na universidade, fiz uma viagem pelos Estados Unidos, Escócia, Inglaterra e Holanda, tocando guitarra num grupo musical cristão, The Continentals. Ao final, estava suficientemente saturado da guitarra e da música para querer me concentrar no estudo da escritura e da teologia na universidade. Os 4 anos no Grove City College passaram muito depressa. Licenciei-me em teologia, filosofia e economia, esta última para satisfazer o sentido prático do meu pai, que era quem pagava as mensalidades. Integrei-me, além disso, na seção local da Young Life. Queria retribuir a Deus o favor de se ter servido deste movimento para me aproximar do Evangelho. Trabalhei nessa organização durante os 4 anos do curso, evangelizando e formando na fé jovens colegiais, como tinham feito comigo. Gostaria de contar uma história que é um bom exemplo do zelo que me movia a partilhar o Evangelho com pessoas que não conheciam Cristo. Um conhecido falou-me do Dr. Francis Schaeffer, um grande catedrático cristão com quem havia estudado na Europa. O Dr. Schaeffer decidiu reservar um fim de semana para visitar Paris com 2 dos seus alunos. Uma noite, passeando pelas ruas de Paris, viram uma prostituta parada numa esquina. Para seu espanto, os alunos perceberam que o seu orientador se dirigia à mulher. "Quanto é?" perguntou-lhe. $50. O catedrático olhou-a de alto a baixo e disse: "Não pode ser, é muito pouco." "Ah, sim. Para os americanos são $150. Mas ele continuou a insistir. Continua sendo muito pouco." Ela retrucou rapidamente. "Ah, é verdade, o preço de fim de semana para americanos são $500. Mesmo isso é baratíssimo." Nessa altura, a mulher já começava a ficar um pouco irritada. Disse: "Na sua opinião, quanto é que vale?" O Dr. Schaeffer respondeu: "Minha senhora, eu nunca poderia pagar o que a senhora vale, mas permita que lhe fale de alguém que já o fez." E os 2 alunos viram como o orientador ali mesmo se ajoelhou com ela no passeio e a guiou numa oração de oferecimento da sua vida a Cristo. Esse era o tipo de zelo em partilhar o Evangelho que sentíamos na Young Life, e eu não conseguia entender por qual razão havia tantas igrejas que nem sequer pareciam interessadas nisto. Visava especialmente os católicos, sem compaixão nem interesse pelos seus erros e superstições. Quando comecei a dirigir sessões de estudo sobre a Bíblia para colegiais, preparava estrategicamente a palestra de modo a chegar aos rapazes católicos, que me pareciam muito perdidos e confusos. O que mais me alarmava era a sua ignorância, não só da Bíblia mas também dos ensinamentos da sua própria igreja. Por alguma razão, não conheciam sequer os aspectos mais básicos do catecismo. Tinha a impressão de que os tratavam como cobaias nos seus próprios programas de catequese. Por isso, mostrar-lhes os erros da sua igreja era tão fácil como acertar em patos de plástico dentro de um barril. Na residência, alguns dos meus amigos começaram a falar em serem rebatizados. Todos crescíamos rapidamente na fé e assistíamos juntos a uma congregação local. Um ministro, um orador fantástico, dedicou-se a ensinar que os que tínhamos sido batizados quando crianças nunca tínhamos sido verdadeiramente batizados. Os meus amigos estavam de acordo com tudo o que dizia. No dia seguinte reunimos-nos para acertar a data em que nos submergiríamos a sério. Expus a minha opinião. Não acham que devíamos antes estudar a Bíblia nós mesmos para ter certeza de que ele tem razão? Nem me ouviram. Qual é o problema no que ele diz, Scott? Afinal de contas, você se lembra de ter sido batizado. Para que é que serve o batismo dos bebês, se eles ainda não podem crer? Eu realmente não tinha certeza. Mas sabia que a resposta não era brincar de seguir o líder, e basear as minhas crenças exclusivamente nos sentimentos, como eles pareciam fazer. Por isso, disse-lhes: "Não sei o que vocês vão fazer, mas eu prefiro estudar a Bíblia um pouco mais, antes de ir correndo me batizar outra vez." Na semana seguinte, eles se rebatizaram. Eu, entretanto, fui visitar um dos meus professores de Bíblia e expliquei-lhe o que acontecia.
Não quis me dar a sua opinião. Em contrapartida, animou-me a estudar o tema mais a fundo. Scott, por que você não trata do tema do batismo das crianças no seu trabalho de pesquisa para minha matéria? Vi-me em um aperto. Para ser honesto, não queria estudar o tema tão a fundo. Mas suponho que o senhor sabia que eu precisava de um pequeno empurrão suplementar. Assim, durante os meses seguintes, li tudo o que veio parar às minhas mãos sobre este tema. Nessa fase da minha vida cristã, já tinha lido a Bíblia 3 ou 4 vezes. Dessas leituras tiraram o convencimento de que a chave para compreender a Bíblia era o conceito de aliança. Está em todas as páginas, e Deus estabelece uma em cada época. Ao estudar a aliança, uma coisa ficou clara. Durante 2000 anos, desde o tempo de Abraão até a vinda de Cristo, Deus mostrou ao seu povo que queria que as crianças estivessem em aliança com ele. O modo de estabelecê-la era simples. Bastava dar-lhes o sinal da aliança. Evidentemente, recuando até o Antigo Testamento, o sinal da entrada na aliança com Deus era a circuncisão, ao passo que, no Novo Testamento, Cristo a substituiu pelo batismo. Mas não encontrei nenhuma passagem em que Cristo anunciasse que, a partir daquele momento, as crianças deviam ser excluídas da aliança. Encontrei uma que dizia precisamente o contrário: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. MT 19, 14. Percebi também que os apóstolos o imitavam. Por exemplo, no dia de Pentecostes, quando Pedro acabou o seu primeiro sermão, convidou todos a aderirem a Cristo, entrando na nova aliança: arrependei-vos e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós é esta promessa e para os vossos filhos, Et 2, 38 e 39. Em outras palavras, Deus queria que as crianças estivessem em aliança com Ele. E uma vez que no Novo Testamento só aparece o batismo como sinal da entrada na nova aliança, por que não haviam de ser batizados os filhos dos crentes? Não era, pois, para admirar, como descobri no meu estudo, que a igreja praticasse o batismo das crianças desde o princípio. Mostrei aos meus amigos os resultados da minha pesquisa bíblica. Não quiseram ouvir, e menos ainda discutir o assunto. Percebi, na realidade, que o simples fato de ter estudado o tema os tinha deixado incomodados. Nesse dia descobri duas coisas. Aprendi, por um lado, que muitos dos chamados cristãos da Bíblia preferem basear as suas crenças em sentimentos, sem rezarem nem lerem atentamente a Escritura. Por outro lado, descobri que a aliança era realmente a chave para compreender toda a Bíblia. Decidi então, nesse meu ano de calouro, que a aliança seria o centro do meu estudo em todos os trabalhos futuros para as diversas matérias e projetos. E assim fiz. De fato, após 4 anos estudando a aliança, convenci-me de que era verdadeiramente o tema central de toda a Bíblia. A Escritura fazia cada vez mais sentido. No último ano de universidade, eu tinha ainda outra meta, além da de ir para o seminário e frequentar estudos superiores de Escritura e Teologia: casar-me com a mulher mais bela e espiritual de toda a universidade, Kimberly Kirk. Eu a tinha recrutado há algum tempo como responsável da Young Life, e durante 2 anos exercemos o nosso apostolado lado a lado. Propus-lhe então casamento. Para minha grande felicidade, ela aceitou. Depois de me licenciar com as mais elevadas classificações em filosofia e teologia, mudei-me para Cincinnati, e assim aproveitar o verão para preparar o casamento. Com Kimberly ao meu lado, sentia-me preparado para encarar o futuro a todo vapor. Kimberly. Em 1975 matriculei-me no Grove City College para começar o curso de Artes da Comunicação. Escolhi uma universidade cristã, não por andar à procura de uma trégua nas lutas que tanto tinham fortalecido a minha caminhada com o Senhor na escola pública e secularizada, mas para crescer de uma forma mais profunda e desafiadora, para ser ferro que lima ferro, com outros cristãos. Contudo, uma vez na universidade, o dilema com que me debatia era a facilidade com que podia deixar de crescer de forma dinâmica, precisamente pelo fato de a maioria das pessoas ser cristã ou agir como tal. Se não avançava na minha relação com Cristo, isso significava que retrocedia, pois não é possível deter-se.
No verão entre o segundo e o terceiro ano, sentia-me culpada pelo meu decaimento espiritual na universidade. Desfrutava imensamente participando das obras de teatro, de uma irmandade, e de diversas associações, mas na realidade não tinha crescido espiritualmente. Jesus já não me pedia para ser o centro da minha vida, agora o exigia. Eu sabia disso, mas me comportava como se tivesse sido eu quem o convidava a entrar, pondo as minhas condições, e quando a mim me interessasse. Contudo, era ele que me convidava a entrar na sua vida. Tinha que encontrar um modo de servi-lo que verdadeiramente me fizesse ficar de joelhos e reconhecê-lo como Senhor, algo que fosse simplesmente grande demais para eu conseguir sozinha. Encontrava-me neste estado de submissão recente ao Senhor quando voltei ao Grove City College, para o terceiro ano. Quando voltei no outono, fazia parte do conselho de orientação, e Scott era assistente de uma residência universitária. Por esse motivo ambos estávamos envolvidos na organização do baile dos calouros. Reparei nele no baile, mas pensei, é cedo demais para eu me aproximar e começar a falar com ele. Depois pensei, não é, vou me aproximar e falar com ele. Foi assim que me aproximei e começamos a conversar. Quase imediatamente perguntou-me: Você acredita que Deus existe? Pensei, Senhor, este rapaz deve ter perdido a fé no verão. Inspira-me palavras que o possam ajudar. Durante uns 10 minutos e de maneira um pouco torpe e confusa, esforcei-me por demonstrar que de fato Deus existe. Por fim disse-lhe: E você, acredita em Deus? Claro. Respondeu. Surpreendida, perguntei-lhe: Então por que é que você ficou 10 minutos me fazendo de boba? Para ver de que material você estava feita, foi a resposta dele, quer dar uma volta? E lá fomos nós dar um passeio. Comentei-lhe a minha resolução do verão, de que os 2 últimos anos do curso fossem diferentes dos 2 primeiros, empenhando-me em algum tipo de apostolado que me desafiasse a crescer espiritualmente. Eu tenho um apostolado ideal para você. Anunciou Scott. Já ouviu falar alguma vez da Young Life? Tinha ouvido falar da Young Life porque o meu pai tinha chegado à fé em Cristo graças à Young Life no Colorado. Quando frequentou o seminário de Pittsburgh, ele próprio introduziu a Young Life na região. O que não sabia é que fora precisamente a sessão da Young Life de Pittsburgh que tinha levado Scott a Cristo. Depois dessa experiência, ele havia chegado à universidade para se integrar no grupo local da Young Life para alunos do ensino médio, e estava realmente interessado em conseguir responsáveis de confiança para o ajudarem. Scott explicou-me o que faziam. Vamos aos colégios e circulamos por lá. Começamos a conhecer os rapazes. Participamos dos jogos deles e depois os acompanhamos à casa. Nós os queremos tal como eles são. Vamos ganhando o direito a ser ouvidos, e no momento oportuno partilhamos com eles Cristo. Entre aqueles que se comprometem a segui-lo vão aparecendo novos discípulos. Ajudamo-los a compreender o que significa viver para Cristo. Preciso de responsáveis femininas. Você aceita? Percebi que era uma coisa que me exigiria realmente pôr-me de joelhos. Tive um medo tremendo. Mesmo assim disse: Está bem. O que é que tenho que fazer? Durante os 2 anos seguintes trabalhamos na Young Life lado a lado, juntamente com mais alguns colegas. De início custava-me ir aos colégios só para estar algum tempo por lá, mas queríamos tornar-nos amigos dos alunos, para partilhar com eles o Senhor. Deus estava realmente conosco, fortalecendo-nos, e o fruto era abundante. Scott ensinava aos responsáveis modos eficazes de comunicar o Evangelho e fazer proselitismo. Tocava guitarra e dava muitas das palestras nas nossas reuniões semanais. Dirigia também estudos sobre a Bíblia, e o fazia de um modo tão motivador para os rapazes que todos os responsáveis queriam assistir. Na prática tinha que convencer alguns a não irem, porque a sala ficava lotada de estudantes. Desde que Scott me convidou, passávamos bastante tempo juntos. Podíamos começar a conversar durante o almoço e terminar depois do jantar. Passadas umas 3 semanas em que convivemos de uma maneira mais intensa, Scott me disse:
Kimberly, gosto muito do tempo em que passamos juntos. Mas se continuarmos assim, vou acabar me apaixonando por você. E este ano não tenho tempo para me apaixonar. Talvez no ano que vem. Acho que devemos deixar de sair juntos. Fiquei boquiaberta. Era indiscutivelmente uma forma muito criativa de interromper uma relação. Senti-me desiludida, obviamente. Mas, por outro lado, pensei que Scott era o homem mais religioso com que alguma vez tinha saído, e por isso acreditei quando me disse que não havia nenhuma razão oculta para acabar com tudo. Deixamos de sair juntos, mas continuamos a trabalhar juntos. A Young Life parecia encaixar muito bem nos meus planos de estudar para ser ministra, sonho que acalentava desde que estava no colégio. O meu pai me convencera com o exemplo da sua vida, de que ser pastor era a tarefa mais apaixonante do mundo. Chegava em casa, dia após dia, emocionado por poder difundir o Evangelho e ajudar outras pessoas a chegarem à fé em Cristo, aconselhando casais com problemas conjugais e vendo como seus casamentos se recuperavam, ensinando e pregando a palavra de Deus, levando consolo aos que se confrontavam com a doença ou a morte. Nada me parecia mais maravilhoso do que imitá-lo na vocação de pastor. Eu achava que possuía muitos dos seus dons e talentos, capacidades e trajetórias similares, e idêntico desejo de partilhar o Evangelho e de fazer mais discípulos de Cristo. Contudo, durante o terceiro ano, alguns bons amigos, incluindo Scott, começaram, com base na Escritura, a fazer-me sentir dúvidas sobre se Deus realmente me chamava para ser ministra. Concordei com eles em que se não encontrasse um fundamento bíblico para o sacerdócio feminino, era porque Deus tinha outro projeto de vida para mim. Foi difícil questionar aquilo que tinha sido o meu sonho durante tanto tempo e alterá-lo, mas foi o que tive de fazer quando me convenci de que a Escritura não apoiava a ordenação das mulheres como pastores. Quando percebi isso claramente, o desejo profundo de ser ordenada diminuiu, e decidi procurar outro caminho no qual o Senhor pudesse usar os meus talentos e o meu desejo de servi-lo. Além de trabalhar intensamente na Young Life, Scott e eu também gostávamos muito de debater temas teológicos, às vezes com intensas discussões. No Natal do terceiro ano, quando estava em casa falando de uma dessas conversas com a minha mãe, ela me disse: Kimberly, será que você não vai se casar com esse rapaz? Aposto que sim. Casar-me com ele. Se mal consigo manter uma conversa de teologia sem me sentir frustrada. Está bem, mas acho que você vai acabar se casando com ele. Nunca dissera nada parecido acerca de nenhum outro rapaz com quem eu tivesse saído. Guardei aquelas palavras. Embora já não andássemos juntos, Scott e eu tínhamos estabelecido uma sólida base para um futuro noivado. Sem que eu o soubesse, ele já tinha dito a algumas pessoas, no verão anterior ao nosso último ano, que tinha decidido voltar à universidade para se comprometer e casar com Kimberly Kirk. Lá para finais do verão, eu também tinha um profundo pressentimento de que ele era a pessoa indicada para mim. No dia 30 de setembro, durante um fim de semana de formação para os responsáveis da Young Life, recomeçamos a sair juntos. Graças ao nosso apostolado comum na Young Life vimos como a vida familiar podia prosperar se ambos os cônjuges partilhassem o mesmo empenho, se os dois arassem com uma única junta de bois. Eu apreciava muito a paixão de Scott pela verdade e o seu amor à palavra. Era um comunicador poderoso. Muitas vidas mudavam à medida que o Senhor atuava através dele. Scott também gostava muito de mim. Apreciava o modo como Deus se servia igualmente de mim. Voltamos a ter longas conversas sobre o que tínhamos estudado e pensado. Tínhamos sonhos que se complementavam muito. Scott aspirava a ser ministro-professor, eu queria ser esposa de um ministro. Ele queria ser escritor, eu gostava de escrever à máquina e de corrigir as provas da tipografia. Ambos gostávamos de conversar. Apesar de discutirmos apaixonadamente sobre teologia, tínhamos uma profunda unidade em matéria teológica, e isso fazia-nos compreender que juntos, tendo convicções tão semelhantes, poderíamos progredir mais lado a lado do que seguindo cada um o seu próprio caminho. No dia 23 de janeiro, nos comprometemos a casar no mês de agosto.
Descobrimos recentemente que a data do nosso compromisso coincide com a festa dos esponsais de Maria e José, segundo os padres estigmatinos. Pouco antes da licenciatura, dei-me conta de que não sabia se Scott desejava ou não ter uma família numerosa. Eu sempre desejara ter pelo menos 4 ou 5 filhos. Por isso, como por acaso, puxei o tema. Você quer ter filhos, não quer? Bom, não filhos demais. Ah, não. Pensei eu agora acontece que é um partidário do crescimento zero da população. Procurando manter o tom indiferente, perguntei-lhe. Quantos seriam demais? Não sei, disse ele, acho que nos devemos limitar a uns 5 ou 6. Mal podia acreditar no que ouvia. Pois é, temos que ser moderados, disse eu com um sorriso. Era outra questão importante em que os nossos corações e as nossas mentes estavam unidos. Cada um estava deslumbrado com os dons que Deus tinha dado ao outro. E pensar que as diferenças teológicas entre nós estavam basicamente resolvidas. Tudo o que nos faltava era casarmos, irmos para o seminário e aprofundarmos na verdade que ali encontrássemos. Depois nos lançaríamos à conquista do mundo para Cristo. Pelo menos era isso o que pensávamos nessa altura. No dia 18 de agosto de 1979, em Cincinnati, perante as nossas famílias e mais de 500 amigos, unimos-nos pelo casamento, dispostos a que Jesus fosse o centro da nossa vida em comum. Tínhamos sonhos que davam para toda uma vida. Todos os caminhos levam a Roma. Capítulo 3. Novas concepções da aliança. Scott. Kimberly e eu chegamos ao Seminário Teológico Gordon Conwell 2 semanas apenas depois do casamento. Ambos estávamos firmemente convencidos de que a teologia reformada, evangélica, era a melhor expressão do cristianismo bíblico. Neste ponto poderia descrever o meu estudo como um romance policial. Investigava a Escritura para encontrar as chaves do autêntico cristianismo. Onde é que se ensinava e se vivia mais fielmente a Bíblia? Fosse onde fosse, sabia que era aí que Deus me queria, para uma vida dedicada ao ensino. Era um detetive enérgico, disposto a seguir a Escritura onde quer que ela me levasse. No seminário encontrei um colega chamado Gary Matatix, que se tornou rapidamente um grande amigo, desempenhará um papel importante nesta história, mais à frente. Entre os alunos presbiterianos, nós dois éramos os únicos suficientemente inflexíveis no nosso anticatolicismo para defender que a Confissão de Westminster devia conservar uma tese que a maioria dos reformados estava disposta a abandonar: o Papa era o anticristo. Embora os protestantes Lutero, Calvino, Zwingli, Knox e outros tivessem muitas diferenças entre si, todos eram unânimes na convicção de que o Papa era o anticristo e que a Igreja de Roma era a prostituta da Babilônia. Quando o Papa foi a Boston em 1979, muitos dos meus colegas de seminário afirmaram: é um homem maravilhoso. Maravilhoso. Aquele homem pretendia ter o poder de submeter centenas de milhões de mentes e de corações, apresentando-se como o professor supostamente infalível do universo. Isso era maravilhoso. Era abominável. Gary e eu nos esforçamos por mostrar aos nossos colegas como era equivocada essa posição. O meu segundo ano no seminário coincidiu com o primeiro de Kimberly. Quando ela se matriculou em um seminário de ética cristã, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu já tinha frequentado esse seminário, e por isso sabia que a classe se dividia em pequenos grupos para trabalharem sobre um tema de moral. Perguntei a Kimberly que assunto tinha escolhido. A contracepção, respondeu. A contracepção. Também era uma opção no ano passado, mas ninguém a escolheu. Realmente é um problema exclusivo católico. Por que é que você quer estudar a contracepção? Quando dou palestras sobre o aborto, acabo sempre chegando nas questões sobre o controle de natalidade. Não sei porquê, mas é o que acontece. Por isso pensei que seria uma boa ocasião para saber se a Bíblia diz ou não alguma coisa sobre isso. Bom, se quer perder o tempo estudando um tema sem interesse, é lá com você. Estava admirado, mas não realmente preocupado. Objetivamente falando, não havia uma forma correta ou incorreta de ver a contracepção. Mal podia eu imaginar nesse momento quanto aquele estudo iria afetar as nossas vidas. Algumas semanas mais tarde, um amigo deteve-me no corredor.
Você já falou com a sua mulher acerca do trabalho dela sobre a contracepção? Não. Acho que vale a pena. Ela está chegando a ideias bastante interessantes. Dada a natureza do tema, pensei que seria melhor falar com ela. Perguntei-lhe qual era essa coisa tão interessante que tinha descoberto sobre a contracepção. Disse-me que até 1930 a posição de todas as igrejas cristãs em relação a este tema tinha sido unânime: a contracepção era errada em qualquer circunstância. O meu argumento foi: vai ver que demoraram todo esse tempo para se libertarem dos últimos vestígios do catolicismo. Kimberly avançou um pouco mais. Mas sabe que razões eles dão para se oporem ao controle de natalidade? Tem argumentos mais sérios do que você imagina. Tive que admitir que não conhecia as suas razões. Kimberly perguntou-me se estava disposto a ler um livro sobre o tema e deu-me o Controle de Natalidade e a Aliança Matrimonial, de John Kipling, obra que foi posteriormente revista e intitulado Sexo e a Aliança Matrimonial. Eu era um especialista em teologia da aliança e pensava que tinha todos os livros em que a palavra aliança aparecia no título, por isso, descobrir um que não conhecia espicaçou a minha curiosidade. Quando o vi, pensei: editorial litúrgica. Este sujeito é católico. Um papista. O que é que anda a fazer a plagiar a noção protestante da aliança? Senti ainda mais curiosidade por ver o que dizia. Sentei-me e fui ler o livro. Pensei: isto não está certo. Não pode ser. O que este sujeito diz faz sentido. Demonstrava que o casamento não é um mero contrato, envolvendo apenas um intercâmbio de bens e serviços. O casamento é sobretudo uma aliança que implica um intercâmbio de pessoas. O argumento de Kipling era que qualquer aliança tem um ato pelo qual se consuma e se renova, e que o ato sexual dos cônjuges é um ato de aliança. Quando a aliança matrimonial se renova, Deus utiliza-a para dar uma nova vida. Renovar a aliança matrimonial e usar contraceptivos para evitar uma potencial nova vida seria tanto como receber a Eucaristia para em seguida cuspi-la no chão. Kipling prosseguia dizendo que o ato conjugal demonstra de modo único o poder doador de vida do amor na aliança matrimonial. Todas as outras alianças mostram e transmitem o amor de Deus, mas só na aliança conjugal o amor é tão real e poderoso que comunica a vida. Quando Deus fez o ser humano, homem e mulher, o primeiro mandamento que lhes deu foi o de serem fecundos e se multiplicarem. Era assim uma imagem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, a família divina. De maneira que quando os dois se fazem um, na aliança matrimonial, o um torna-se tão real que 9 meses depois podem ter que lhe dar um nome. O Filho encarna a unidade da sua aliança. Comecei a compreender que sempre que Kimberly e eu realizávamos o ato conjugal, realizávamos algo sagrado, e que cada vez que frustrávamos o poder do amor de dar vida com a contracepção, fazíamos algo profano, tratar algo sagrado de forma comum profana, por definição. Fiquei impressionado, mas não quis reconhecê-lo. Kimberly perguntou-me o que pensava do livro, disse-me simplesmente que era interessante. Pouco depois comecei a ver como ela convencia os meus amigos, um a um. Alguns dos mais inteligentes e bem formados mudaram de opinião. Foi então que descobri que todos os reformadores Lutero, Calvino, Zwingli, Knox e todos os outros tinham mantido sobre esta questão a mesma posição que a Igreja Católica. Isso perturbou-me ainda mais. A Igreja Católica era a única igreja cristã em todo o mundo que tinha a valentia e a integridade de ensinar esta verdade tão impopular. Não sabia o que pensar, e por isso apelei para um velho ditado de família: até um porco cego pode encontrar uma bolota. Ou seja, ao fim de 2000 anos, até a Igreja Católica finalmente acertava em alguma coisa. Católica ou não, era verdade. Por isso, Kimberly e eu abandonamos os contraceptivos que usávamos e começamos a confiar no Senhor de um modo novo os nossos projetos de família. No princípio, usamos os métodos naturais durante uns meses. Depois decidimos estar abertos a uma nova vida sempre que Deus quisesse conceder-nos essa bênção. Com uma dúzia dos melhores seminaristas calvinistas de Gordon Conwell organizei um almoço semanal no qual nos reuníamos para falar sobre diversos temas, convidando professores para partilharem as suas opiniões e discuti-las. Foram encontros de grande companheirismo e que proporcionaram estimulantes conversas.
Chamamos estas reuniões de Academia de Genebra, na sequência da escola de Calvino em Genebra. Às vezes nos encontrávamos também às sextas-feiras à noite, no Hall de Johnson's ou em algum outro bar, para comer pizza, beber cerveja e discutir sobre questões teológicas até às 3 da manhã, tendo feito previamente a promessa às nossas mulheres de sair com elas na noite seguinte. Durante 3 ou 4 horas aprofundávamos na palavra de Deus, debatendo doutrinas difíceis. A segunda vinda de Cristo, os argumentos acerca da existência de Deus, predestinação e o livre-arbítrio e outros grandes mistérios que os teólogos gostam de explorar, especialmente o da aliança. Aprofundar na Escritura significava que cada um se esforçasse em compreender cada vez mais o sentido dos textos-chave. Começávamos a adquirir uma certa prática no grego e no hebreu. Para nós, a Bíblia era a única autoridade, assim, ter esta prática significava que podíamos ir diretamente à Escritura. Para nós, nenhuma tradição era infalível ou dotada de autoridade. Podia ser útil, e até merecer confiança, mas não era infalível, podia cambalear ou cair em qualquer momento. Na prática, isso exigia que cada um repensasse a doutrina a partir das suas bases. Que tarefa imensa! Mas éramos jovens e por isso achávamos que, com o Espírito Santo e a Sagrada Escritura, podíamos reinventar a roda se fosse preciso. No último ano no seminário comecei a notar uma crise interior. A minha pesquisa forçou-me a repensar o significado da aliança. Na tradição protestante, alianças e contratos entendiam-se como duas palavras que descreviam a mesma coisa. Mas estudar o Antigo Testamento levou-me a ver que, para os antigos hebreus, aliança e contrato eram coisas muito diferentes. Na Escritura, os contratos implicavam simplesmente o intercâmbio de propriedade, enquanto as alianças implicavam o intercâmbio de pessoas, ao ponto de formarem laços sagrados de família. O parentesco, portanto, estabelecia-se mediante uma aliança. Visto à luz do Antigo Testamento, o conceito de aliança não era teórico nem abstrato. De fato, o parentesco por aliança era mais forte do que o parentesco biológico. O significado mais profundo das alianças divinas no Antigo Testamento era a adoção por parte de Deus de Israel como sua própria família. A nova aliança que Cristo estabeleceu conosco foi, portanto, muito mais do que um simples contrato, ou ato legal, pelo qual assumiu os nossos pecados e nos deu a sua inocência, como explicaram Lutero e Calvino. Embora certa, essa explicação não refletia a verdade plena do Evangelho. Descobri que a nova aliança estabeleceu uma nova família que abarca toda a humanidade, com a qual Cristo partilhou a sua própria filiação divina, fazendo-nos filhos de Deus. Como ato de aliança, ser justificado significa partilhar a graça de Cristo como filhos e filhas de Deus. Ser santificado significa partilhar a vida e o poder do Espírito Santo. A partir dessa luz, a graça de Deus convertia-se em algo muito maior do que um simples favor divino. Era o dom atual da vida de Deus na filiação divina. Lutero e Calvino explicaram isso em termos exclusivamente jurídicos. Mas eu tinha começado a ver que, muito mais do que um simples juiz, Deus era nosso Pai. Que muito mais do que simples criminosos, nós éramos fugitivos. Que muito mais do que num tribunal, Deus tinha celebrado a nova aliança numa casa de família. São Paulo, que eu considerava o primeiro Lutero, ensinou nas epístolas aos Romanos e aos Gálatas, e em outros lugares, que a justificação era algo mais do que um decreto jurídico, estabelece-nos em Cristo como filhos de Deus exclusivamente pela graça. De fato, descobri que São Paulo não ensinou em lugar nenhum que nos salvamos exclusivamente pela fé. A sola fide não estava na Escritura. Entusiasmei-me muito com esta descoberta e a partilhei com vários amigos, que ficaram assombrados ao comprovar que fazia todo o sentido. Um deles veio me perguntar se sabia quem mais ensinava a justificação desse modo. Quando lhe respondi que não, comentou-me que o Dr. Norman Shepherd, professor do Seminário Teológico de Westminster, o seminário presbiteriano calvinista mais rigoroso dos Estados Unidos, estava prestes a enfrentar um processo por heresia, por ensinar a mesma interpretação da doutrina da justificação que eu expunha. Telefonei então ao professor Shepherd e falei com ele. Disse-me que era acusado de ensinar uma tese contrária ao ensinamento da Bíblia, de Lutero e de Calvino. Enquanto ouvia descrever o que ensinava, pensei, espera,
isso é o mesmo que eu estou dizendo. Para muitos, este fato não parecia capaz de provocar uma grande crise, mas para alguém empapado de protestantismo e convencido de que o cristianismo girava sobre o gonzo da sola fide, isto significava que o mundo desabava. Lembrei-me de que um dos meus teólogos favoritos, o Dr. Gestner, tinha dito uma vez na aula que, se os protestantes estivessem errados acerca da sola fide e a Igreja Católica tivesse razão ao manter que nos salvamos pela fé e pelas obras, eu estaria amanhã de joelhos à porta do Vaticano para fazer penitência. Obviamente, todos sabíamos que era uma frase puramente retórica, um golpe de efeito, mas impressionou-nos muito. Com efeito, toda a reforma protestante nascia dessa diferença. Lutero e Calvino afirmaram frequentemente que este era o artigo sobre o qual a Igreja de Roma se erguia ou se derrubava. Para eles, esse foi o motivo pelo qual a Igreja Católica caiu e o protestantismo se ergueu sobre as suas cinzas. A sola fide era o princípio material da reforma, e eu estava chegando agora ao convencimento de que São Paulo nunca o ensinara. Na Epístola de São Tiago 2, 24, a Bíblia ensina que o homem se justifica pelas obras, e não apenas pela fé. Além disso, São Paulo diz em Coríntios 13, 2, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Para mim representou uma transformação traumática ter que reconhecer que, neste ponto, Lutero estava fundamentalmente enganado. Durante 7 anos, Lutero tinha sido a minha principal fonte de inspiração e de proclamação poderosa da palavra de Deus. E esta doutrina era considerada o suporte racional de toda a reforma protestante. Naquela época, tive que suspender temporariamente a pesquisa. Kimber e eu havíamos planejado que eu prosseguiria os estudos do doutorado, sobre o tema da aliança, na Universidade de Aberdeen, na Escócia, onde tinha sido aceito como aluno. Isso foi até termos descoberto, com grande alegria, que o Senhor tinha abençoado a nossa atitude aberta à vida dando-nos o primeiro filho. A nossa mudança teológica tinha produzido também uma mudança na anatomia de Kimberly. Mas, naquele momento, Margaret Thatcher tornará praticamente impossível que os norte-americanos tivessem filhos à custa dos contribuintes britânicos. Consideramos que isto era um sinal para procurar trabalho em outra parte, adiando para já o doutorado. Recebemos uma chamada de uma pequena igreja de Fairfax, na Virgínia, que procurava um pastor. Quando me apresentei como candidato ao lugar na igreja presbiteriana de Trinity, dei-lhes a conhecer o meu ponto de vista sobre a justificação, dizendo que partilhava a teoria do Dr. Shepherd. Compreenderam-me e me disseram que também a partilhavam. Deste modo, pouco tempo antes da minha graduação, aceitei o cargo de pastor em Trinity, bem como de professor na respectiva escola, a Escola Cristã de Fairfax. Graças a Deus, graduei-me como o melhor aluno da minha turma. Tinha chegado o momento de dizer adeus a alguns dos melhores amigos que tive na vida, alunos e professores. Deus tinha nos abençoado com amizades muito profundas, homens e mulheres verdadeiramente dispostos a abrirem a sua mente e o seu coração à palavra de Deus. Kimber e eu nos graduamos ao mesmo tempo. Ela obteve o grau de Master of Arts em Teologia, e eu, o de Master of Divinity. Kimberly. No primeiro ano do seminário, Scott começou o Master estudando questões teológicas fundamentais com professores que levavam entre 10 e 40 anos ensinando teologia. Entretanto, eu era secretária de um programa criado por um subsídio para a pesquisa de Harvard, e trabalhava com pessoas de todo tipo de religiões, à exceção da cristã, muitas das quais nunca tinham ouvido falar do Evangelho nem lido a Bíblia. Discutiam comigo quase todos os dias, chegando a questionar a existência de Deus. O contraste era fortíssimo. Uma vez concluído o primeiro ano, Scott e eu decidimos seguir o mesmo rumo e crescer juntos. De modo que, com o apoio de Scott e a ajuda da minha família, comecei os estudos do Master quando Scott frequentava o segundo ano. Estudar teologia juntos foi uma experiência magnífica. Um dos primeiros temas que tratei num seminário de ética cristã foi o da contracepção. Nunca tinha considerado que fosse um tema digno de estudo até começar a estar envolvida no movimento pró-vida.
Por alguma razão, o controle de natalidade ficava sempre se insinuando como um problema. Como protestante, não conhecia ninguém que não praticasse o controle de natalidade. Tinha sido orientada e induzida a praticá-lo como parte de um comportamento cristão razoável e responsável. Nos cursos de preparação para o matrimônio, ninguém nos perguntava se íamos usar contracepção ou não, mas qual método pensávamos utilizar. O pequeno grupo que se debruçou sobre a contracepção reuniu-se brevemente no primeiro dia, no fundo da sala. Um autonomiado líder observou: não temos que considerar a posição católica, porque só há duas razões pelas quais os católicos se opõem à contracepção. A primeira é porque o Papa não se casa, e por isso não tem que viver com as consequências, e a segunda é porque querem encher o mundo de católicos. São essas as razões que apresenta a Igreja Católica? Interrompi e não acredito. Então por que é que você não estuda o assunto? De acordo. E assim fiz. Em primeiro lugar, considerei a natureza de Deus e de que forma nós, como casal, estávamos chamados a ser a sua imagem. Deus Pai, Filho e Espírito Santo criou o homem e a mulher à sua imagem, e abençoou-os na aliança matrimonial com o mandato de crescerem e se multiplicarem, enchendo a terra e dominando toda a criação, para a glória de Deus. Confronte com Gen 1, 26 e 28. A imagem e a imitação da qual o homem e a mulher foram criados é a unidade das três pessoas da Trindade, que se entregam totalmente umas às outras numa plena autodoação de amor. Deus reafirmou este mandato da criação na aliança com Noé e a sua família, dando-lhes o mesmo mandamento de serem fecundos e se multiplicarem. Confronte com Gen 9, 1 ss. Deste modo, a existência do pecado não alterou o apelo dirigido aos casais para serem a imagem de Deus através da procriação. São Paulo esclareceu que, no Novo Testamento, o casamento foi elevado à categoria de imagem da relação entre Cristo e a Igreja. Neste momento, não fazia a menor ideia de que o casamento fosse um sacramento. E pelo poder do amor de dar vida própria, Deus capacitava os esposos para refletirem a imagem de Deus na medida em que a unidade dos dois se convertia em três. A minha questão era a seguinte: o nosso uso do controle de natalidade que intencionalmente restringe o poder doador de vida do amor, ao mesmo tempo em que se goza a unidade e o prazer do ato conjugal permite que o meu marido e eu reflitamos a imagem de Deus numa total autodoação de amor? Em segundo lugar, examinei o que a Escritura diz sobre as crianças. O testemunho da Bíblia era arrasador. Todos os versículos que se referiam às crianças, consideravam-nas sempre e só como uma bênção. Salmo 127, 128. Não havia um só provérbio que advertisse que não valia a pena afrontar as despesas que um filho significa. Não havia qualquer bênção para os esposos que adiassem a chegada dos filhos, nem para o casal que esperasse o número correto de anos sem filhos antes de assumir o encargo que as crianças representam, nem para o casal que planejasse cada concepção. Tudo isto eram ideias que eu tinha aprendido nos meios de comunicação social, na escola pública ou com a vizinhança, mas não tinham nenhum fundamento na palavra de Deus. Na Escritura, a fertilidade é apresentada como algo que se deve apreciar e celebrar, não como uma doença que se deve evitar a todo custo. E embora não tivesse encontrado nenhum versículo que falasse negativamente das pessoas com famílias pequenas, à luz de numerosas passagens bíblicas, não havia dúvida de que as famílias grandes pareciam ter recebido de Deus uma graça maior. Era Deus que abria e fechava o ventre, e quando ele dava a vida isso era sempre considerado como uma bênção. Em última instância, o que Deus desejava dos casais fiéis era uma prole piedosa, Mal 2:15. As crianças eram descritas como flechas nas mãos de um guerreiro, bendito o homem cuja aljava está cheia. Quem iria à batalha apenas com 2 ou 3 flechas se pudesse ir com a aljava cheia? A minha questão era a seguinte: o nosso uso do controle de natalidade refletia o modo como Deus via as crianças ou o modo como o mundo as via? Em terceiro lugar, punha-se a questão do senhorio de Jesus Cristo. Como protestantes evangélicos, Scott e eu tomávamos muito a sério o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. No aspecto monetário, pagávamos o dízimo regularmente, sem nos importarmos que os nossos fundos fossem escassos, porque queríamos ser bons administradores do dinheiro que Deus nos tinha confiado.
Uma e outra vez, vimos como o Senhor supria as nossas necessidades com mais do que nós lhe tínhamos dado. Em termos de tempo, observávamos o dia do Senhor, pondo de parte o estudo, que era o nosso trabalho, mesmo que tivéssemos exames na segunda-feira. Muitas vezes, o Senhor nos premiou por esse dia de descanso, e sempre tivemos excelentes resultados nos exames que fizemos nas segundas-feiras. Em termos de talentos, aceitávamos que devíamos estar sempre disponíveis para servir a Deus com o nosso apostolado, e acrescentávamos com gosto obras de serviço ao trabalho abundante do estudo. Ver vidas abençoadas como resultado desse apostolado fortaleceu enormemente a nossa fé e o nosso casamento. Mas, e os nossos corpos? A nossa fertilidade? O senhorio do Senhor estendia-se até aí? Li então em Coríntios 6, 19 e 20, não vos pertenceis. Fostes comprados a grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Talvez fosse uma atitude mais americana do que religiosa pensar na fertilidade como algo que podemos controlar como nos parecesse melhor. E eu me perguntava, o uso que fazemos do controle de natalidade demonstra uma fiel vivência do senhorio de Jesus Cristo? Em quarto lugar, qual era a vontade de Deus para Scott e para mim? Queríamos conhecer e seguir a vontade de Deus a respeito das nossas vidas. Uma passagem da Escritura que me proporcionou material útil para a reflexão foi Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, este é o culto racional que lhe deveis prestar. Não vos acomodeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conhecerdes a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Paulo indicava que, para uma vida de sacrifício, era necessária a misericórdia de Deus, não pedia que vivêssemos esse tipo de vida pelas nossas próprias forças. Podíamos oferecer os nossos próprios corpos como um sacrifício de adoração. Havia uma dimensão corporal na nossa espiritualidade. Uma das chaves para saber como sacrificar-se de forma consequente com a vontade de Deus era diferenciar corretamente as mensagens do mundo e as verdades de Deus. Isso significava que tínhamos de renovar ativamente as nossas mentes através da palavra de Deus. E uma boa parte do meu estudo sobre a contracepção tinha me levado precisamente a isso, a meditar nas passagens da Escritura que apresentavam uma imagem diferente da que o mundo parecia proclamar. Scott e eu estávamos comprometidos um com o outro, e com o Senhor. A questão era, podíamos confiar em Deus e deixar que fosse Ele quem planejasse a dimensão da nossa família? O distanciamento entre os filhos? Saberia Ele o que nós podíamos suportar econômica, emocional e espiritualmente? Teria Ele recursos para nos permitir ter mais crianças do que nós pensávamos que podíamos ter? No fundo, sabia bem com que eu estava lutando, com a autêntica soberania de Deus. Só Deus conhecia o futuro, e qual era o melhor modo de formarmos a nossa família com a prole piedosa que Ele desejava que tivéssemos. Certamente, Ele já tinha dado provas de ser digno de confiança de muitos outros modos. Sabia que podíamos confiar em que nos daria a fé que necessitávamos para lhe confiar este aspecto da nossa vida, e para nos dar a confiança de que esta visão fazia parte do seu plano para nós, e que derramaria o seu amor em nós. E através de nós, em todas as preciosas almas que nos quisesse confiar. Aliás, conhecia muitos casais no seminário que planejavam a chegada das crianças, para descobrirem depois que afinal o calendário de Deus era diferente do deles. Tínhamos que confiar nele na questão da nossa fertilidade de um modo radical, sem fazer qualquer uso do controle de natalidade. Não é preciso dizer que eu já estava convencida, mas no nosso casamento éramos duas pessoas, e por isso tive que comentar estes temas e questões com Scott. Quando Scott me perguntou uma noite, no jantar, como ia o meu estudo sobre a contracepção, contei-lhe o que pude. Pedi-lhe então que lesse o livro de John Kippley, O Controle de Natalidade e a Aliança Matrimonial. Scott encontrou neste livro o fundamento dos meus argumentos, mas, mais ainda, viu como Kippley aplicava a ideia da aliança ao casamento para explicar por que a contracepção é imoral. Kippley fazia a seguinte comparação.
tal como acontecia na Roma antiga, em que as pessoas participavam num banquete, e depois iam vomitar o alimento que acabavam de ingerir, para evitar as consequências dos seus atos. O mesmo se passa com os esposos que celebram um banquete no ato conjugal, mas se opõem ao poder de dar vida que tem o ato de renovação da sua aliança. Estas ações são contrárias à lei natural e à aliança entre os esposos. Da perspectiva de Kipling, que era a perspectiva da Igreja Católica, o fim primordial do ato matrimonial era a procriação dos filhos. Quando um casal impede esse fim intencionalmente, atua contra a lei natural. Subverte a renovação da sua própria aliança matrimonial, convertendo numa mentira o compromisso dos esposos de se entregarem totalmente um ao outro. Agora compreendia a razão pela qual a Igreja Católica se opunha à contracepção. Mas o que dizer dos métodos de planejamento familiar natural? Não seriam simplesmente a versão católica do controle de natalidade? A primeira epístola aos Coríntios, 7, 4-5, fala de períodos de tempo nos quais os esposos poderiam abster-se de manter relações sexuais para se dedicarem à oração, reatando depois as suas relações, não deixando a Satanás nenhum resquício por onde entrar no seu casamento. Lendo a encíclica Humanae Vitae cheguei a apreciar o equilíbrio da Igreja relativamente à contracepção. Havia uma forma religiosa de levar a cabo o ato conjugal, e de ser prudente em circunstâncias graves, praticando a abstinência durante períodos de fertilidade. Tal como com a comida em que podia haver temporadas nas quais o jejum fosse útil, de modo similar podia haver períodos nos quais o jejum, do ato conjugal, por razões meditadas na oração, pudesse ser útil. Contudo, a não ser por milagre, ninguém poderia sobreviver se jejuasse a maior parte do tempo. Igualmente, os métodos naturais de planejamento familiar eram uma receita para momentos difíceis, não uma vitamina cotidiana para a saúde geral. Um dia, na biblioteca, depois de expor tudo isto a um companheiro seminarista que ainda era solteiro, ele me disse: "Isso quer dizer que você e Scott deixaram de utilizar contraceptivos?" "Não, ainda não." "Parece que você está convencida que é errado usá-los." Respondi com esta história. Já ouviu falar daquela vez em que a galinha e o porco do granjeiro Brown estavam comentando como eram sortudos por terem um amo tão maravilhoso? "Acho que devíamos fazer alguma coisa especial para o Sr. Brown", disse a galinha. "Você tem alguma ideia?" perguntou o porco. "Podíamos dar-lhe uma refeição de ovos com presunto", disse alegremente a galinha. "Bom", explicou o porco, "isso é ótimo para você. Para você, é uma doação. Para mim, seria um compromisso total." E concluí: "Terry, vou tomar muito a sério o seu desafio, mas obedecer a Deus nesta questão é muito mais difícil para mim do que para você, que é solteiro." Terry me garantiu que rezaria por Scott e por mim, e cada um foi para sua casa. Quando Scott e eu discutimos o assunto, também ele se mostrou contrário à contracepção. Sugeriu, contudo, que talvez devêssemos guardar os contraceptivos no armário, para o caso de mudarmos de ideia. Mas eu percebi que isso seria uma tentação muito grande para voltarmos atrás nas nossas convicções. E assim, juntos, jogamos fora os contraceptivos, e começamos a confiar em Deus de um modo novo em relação às nossas vidas e à nossa fertilidade. Durante os anos no seminário, Scott e eu tivemos muitas ocasiões de estudar teologia um com o outro, animando-nos, exortando-nos e desafiando-nos um ao outro, bem como aos nossos amigos. O estudo da Bíblia em pequenos grupos com outros casais foi uma grande fonte de bênçãos. O nosso envolvimento no apostolado da igreja ofereceu-nos a possibilidade de aplicar o que estávamos aprendendo. E as numerosas discussões teológicas com colegas durante os almoços na nossa casa revitalizavam a nossa vida. Quando me encontrava com outras seminaristas, a conversa levava-nos a falar sobre o tipo de trabalho que cada uma esperava encontrar depois da graduação. Poucas me apoiavam quando lhes explicava o que queria fazer com o diploma. Se não ficasse grávida, queria ensinar teologia, desempenhando um ministério ao lado de Scott. Se ficasse grávida, o que desejava que acontecesse depressa, usaria os conhecimentos adquiridos sendo uma ajuda para Scott, ensinando os nossos filhos e dirigindo estudos bíblicos para mulheres. Os meus pais, que pagavam os meus estudos, entendiam os meus projetos e me apoiavam muito. Não se importavam com que nunca obtivesse um salário com um master.
Viam os meus estudos como uma forma de fazer frutificar os meus talentos para o Senhor, e confiavam em que Ele nos mostraria como usá-los. Na maior parte dos casos, o estudo da teologia não constituiu propriamente um desafio àquilo em que acreditávamos, como sucedeu com o tema da contracepção, constituiu sobretudo uma ocasião para aprofundar na compreensão e valorização dos fundamentos que já sustentavam a nossa vida, com uma notável exceção: se era correto ou não afirmar que nos salvamos exclusivamente pela fé. Pouco a pouco, chegamos à convicção de que Martinho Lutero deixou que as suas convicções teológicas pessoais contradissessem a própria Bíblia, a qual supostamente tinha decidido obedecer em vez de obedecer à Igreja Católica. Tinha declarado que a pessoa não se justifica pela fé atuando pelo amor, mas que se justifica apenas pela fé. Chegou mesmo a acrescentar a palavra somente depois da palavra justificado na sua tradução alemã de Romanos 3, 28, e chamou a epístola de Tiago, epístola falsificada, porque São Tiago diz explicitamente: vedes que pelas obras se justifica o homem, e não apenas pela fé. Uma vez mais, e por muito estranho que nos parecesse, a Igreja Católica tinha razão num ponto fundamental da doutrina: ser justificado significa ser feito filho de Deus e ser chamado a viver a vida como filho de Deus mediante a fé com obras no amor. Efésios 2, 8 esclarecia que a fé que devemos ter é um dom de Deus, não por causa das nossas obras, pelo que ninguém se pode vangloriar, e que a fé nos torna capazes de realizar as boas obras que Deus quer que realizemos. A fé é ao mesmo tempo um dom de Deus e a nossa resposta obediente à misericórdia de Deus. Ambos, protestantes e católicos, podiam estar de acordo em que só nos salvamos pela graça. Nesse ponto, não estava muito imbuída da teologia da Reforma, e, portanto, essa nova perspectiva no modo de entender a justificação não me pareceu particularmente significativa. Era importante compreendê-la, mas via que todos podiam estar de acordo em que apenas nos salvamos pela graça, através da fé, e atuando no amor. E se tivesse tido tempo suficiente para explicar por que acreditava nisto, nenhum dos meus amigos me apelidaria de católica nessa altura. No entanto, para Scott, essa mudança de direção teológica foi realmente uma espécie de movimento sísmico que mais tarde teria maiores consequências na nossa vida. Já no fim do último ano em Gordon Convell, descobrimos que o Senhor nos tinha abençoado, finalmente, com um filho. Embora isso viesse a alterar os planos de ir estudar na Escócia, sentimos-nos muito felizes ao ver que a vontade de Deus incluía esta criança nas nossas vidas. Agora sabia que o que tinha meditado, na mente e no coração, durante os anos de seminário poderia aplicá-lo e ensiná-lo a este pequeno ser que levava no ventre. Tive um profundo sentido de realização e plenitude ao ver que a minha vocação matrimonial avançava para a maternidade. Após concluir a graduação, Scott e eu nos sentimos enviados a fazer a vontade de Deus com as pessoas a quem ele nos chamava a servir na Virgínia.